Palavra de Deus, que está em segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou ler de novo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amados, na Bíblia, nós somos comparados a um vaso. Eu e você, independente, se é milésima ou primeira vez que você vem a um culto, somos comparados na presença de Deus, pela palavra de Deus, a um vaso. E existem vários tipos de vasos. Vaso de ouro, de prata, de madeira e de barro. Se fôssemos nós a escolher que tipo de vaso nós seríamos, pode ter certeza que escolheremos ser vasos de ouro. Porque muitas vezes o ser humano ele se acha autossuficiente, ele se acha indestrutível, a gente se acha quase que um super-herói, mas a realidade é outra. Por isso que Deus escolheu que fôssemos comparados a vasos de barro, para saber que o barro se quebra, o barro se lasca, e que temos que ter a excelência de saber que tudo vem de Deus. A excelência da palavra é de Deus. O milagre, em outras palavras, ele não vem do homem, ele vem de Deus. É isso que nós temos que ter ciências, por isso que nós somos comparados a vasos de barro. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 15, diz: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. Amado, aqui Deus está falando para Ananias. Quando o apóstolo Paulo, depois de ter um encontro com Jesus, ficou cego, e todo mundo sabia que Paulo matava e perseguia os cristãos. Quando ele encontra Jesus Cristo, o encontro que dá de Paulo com Jesus, Paulo perde a visão, fica cego, e ele é enviado para Ananias. E Ananias, quando vê que é Paulo que está chegando, ele dobra o joelho, ele não reclama com as pessoas, ele fala com Deus. Ele diz: Mas Deus, tu manda na minha porta aquele que tem nos perseguido e nos matado. E Ananias fala com Deus e Deus responde isso para ele: Vai ter com Paulo, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, ou seja, abrir todas as igrejas que Paulo abriu durante a sua vida, todas as viagens, todo o seu ministério, tudo que ele pregou o nome de Cristo em volta, ele fez isso. E Ananias agora vai lá e ora, impõe as mãos por sobre a testa de Paulo, e a visão de Paulo volta, é restabelecida em nome de Jesus. Aqui nós estamos vendo um vaso de barro que sabia que nada dependia dele, tudo dependia de Deus, ou seja, um vaso que Deus está usando, ou seja, uma pessoa que Deus está usando, no caso, Ananias, impondo as suas mãos agora por sobre a testa de Paulo, e aonde Deus diz para Ananias: esse vai ser um instrumento que eu vou usar, ou seja, um vaso é um instrumento. Eu e você somos comparados
a esse vaso. Um vaso de barro. Aí nós temos uma passagem que diz no versículo seguinte, pois ainda é Deus que fala para Ananias um repetecozinho aqui, pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A gente vê hoje um evangelho sendo pregado de facilidades. A gente vê um evangelho sendo pregado de qualquer jeito nesse mundo. A gente vê um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um evangelho que envergonha. É um evangelho que traz vergonha para os verdadeiros cristãos. Porque o evangelho verdadeiro, ele nos traz sofrimentos em nome de Cristo, sim. Nós passamos dificuldade em nome de Jesus, sim. Eu vim convertido, eu não troquei de religião, eu vim para Jesus Cristo de Nazaré, mas eu tive e tenho, e eu acredito que ainda vou ter, dificuldades na minha vida. Mas eu tenho que saber que eu tenho um Deus vivo que gosta de mim. Então eu tenho que dizer para você, Deus ama você, sim. E Deus não se esqueceu de você, não. Porque Ele deu o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelo meu e pelo teu pecado. E todo aquele que arrepende dos seus pecados e aceita Cristo como Filho de Deus, esse Deus começa a ouvir a oração. Ele começa a ser um vaso que Deus quer trabalhar na sua vida. E a pergunta correta é, você que está aqui, você que está em casa assistindo essa pregação, você quer que Deus trabalhe na tua vida? Você quer que Deus molde a tua vida para melhor? Você quer ter um alívio no teu sofrimento? Você quer ter paz em meio à guerra? Então, amados, tem uma passagem lá em 2 Coríntios que diz que e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Como assim, pastor? O homem veio do pó. Estou certo? Lá no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis, Deus do pó fez o homem. E o homem foi feito por Deus do pó. É interessante, porque Deus deu o sopro de vida na narina desse bonequinho de barro e ele viveu. Deus juntou o pó e fez o homem. Ele nos chama de vaso de barro. Ele é o oleiro, em outras palavras. Mas, amados, se é Deus que molda o vaso, se foi Deus que moldou o homem à sua imagem e semelhança, eu tenho que lembrar que, primeiro, para ser um vaso de Deus, tem que ser barro. Que você não vai fazer um vaso e Deus não fez o homem com pó seco. Ele moldou a forma antes. E para o pó ser uma forma que possa ser moldada, ela tem que ser molhada. Para se ser barro, tem que ser molhado com água. Para ser barro bom, tem que ser mexido, balançado, amassado, batido. Aí é colocado na roda do oleiro. Para ser moldado, existe a palavra de Deus. Deus deixou, em nome de Jesus Cristo, a igreja verdadeira cristã, para ser aquilo que molda, através da palavra de Deus, a vida do ser humano. Sim, amados. Um oleiro trabalha peça por peça, e uma é diferente da outra. Você imagina agora um vaso sendo feito artesanalmente pelo oleiro.
pega o pó, pega a água, mistura, faz aquela massa, ele bate, ele espreme, ele espanca, ele aperta, ele rola, ele joga para cá, ele joga para lá, até que ela tenha uma textura boa. Quando tem uma textura boa, ele coloca naquela roda que gira para ele começar a fazer alguma coisa. Pois bem, o oleiro trabalha assim. O tijolo, ele é feito diferente. O tijolo ele é feito em série, ou seja, existe um molde, é tudo jogado ali, saem todos iguaizinhos. De uns tempos para cá, eu vejo as pessoas querendo fazer isso com o Evangelho do Senhor. Querem fazer com que todas as igrejas sejam iguais, que a religião seja todas elas iguais, e eu quero lembrar que Jesus Cristo não veio pregar religião, ele veio trazer salvação para quem quiser. Jesus Cristo não discutia a religião, ele discutia a vontade do Pai, que é a palavra de Deus. E a igreja ela não é toda igual, porque ela é feita por Cristo, cada uma do seu jeito, mas sempre por dentro desta palavra. O que sai daqui não provém de Deus. Se estiver dentro deste livro, que é a Bíblia Sagrada, vai se cumprir na vida de quem crê. Porque Deus tem plano na minha e na tua vida. Então, se o oleiro faz cada peça individual e uma diferente da outra, eu quero dizer que hoje eu e você somos originais. Cada um com o seu detalhe diferente. Porque existe uma coisa interessante. O nosso Deus que nós pregamos, ele é muito criativo. E ele é o nosso oleiro. É ele que nos amassa, é ele que nos molha, é ele que trabalha na nossa vida, é ele que faz a diferença. E ele deu para mim e para você, para nós começarmos do pó que a gente veio a ser moldado, uma água viva, uma água poderosa, uma água que muitas vezes é chamada de fonte, e essa fonte ela é conhecida por um nome que ele disse que quem beber, ele sentado naquele poço junto com a mulher samaritana, ele disse, quem beber da água do poço voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu, Jesus, lhe darei, esse jamais vai tornar a ter sede. O homem que é feito do pó, ele chega numa altura da sua vida, que ele tem que ser molhado, ele tem que ser, em outras palavras, batizados em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ou seja, ele tem que ser lavado por esta água, ele tem que ser transformado, ele tem que ser batido, ele tem que ser amassado, ele tem que ter sofrimento para aceitar Cristo. O sofrimento ou seja, eu tenho que deixar de lado alguma coisa que eu faço de errado e fazer o bem conforme Cristo quer. Então, é Cristo molhando, é Deus amassando o barro, é Deus sendo oleiro na minha e na tua vida. Aí a gente vai dizer, mas a minha vida está difícil. Eu vou te dizer, é porque Deus está te amassando, é porque Deus está te preparando, é porque Deus está querendo te moldar do jeito dele. Deus está te preparando para colocar na olaria, na sua roda que gira, para colocar as mãos dele e mudar a tua vida. E não existe mudança sem um pouco de aperto. Você vai dizer, mas é demais, pastor. Eu vou dizer não. A Bíblia diz que Deus não vai dar nenhum fardo que a gente não possa carregar. Ele vai dar na medida para que eu e você possamos suportar. Por isso que é interessante a palavra de Deus. Porque em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 17, ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Por que é importante ter esse Espírito na nossa vida? Bom, vamos começar do princípio. Não vamos alongar muito,
Mas nós temos que ter ciência de que se a gente quer ser só pó, ou se a gente quer ser um vaso. Para deixar de ser pó e ser vaso, nós vamos ter que ser molhados. Vai ter que ter a mistura aí. A mistura é a água chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que vir para a nossa vida. Se Jesus Cristo vier para a nossa vida, ali então vai vir o Espírito Santo, que Jesus disse: eu vou junto ao Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo que está na face da terra até os dias de hoje. E enquanto não tiver o arrebatamento, que é a igreja subindo, a igreja não é esta igreja ou aquela igreja. A igreja é as pessoas que estão aqui dentro, estão em outra igreja, estão em outro lugar, que verdadeiramente têm a palavra de Deus no seu coração. Essas vão subir, que é a noiva de Cristo. Então o Espírito subirá com elas. Mas por enquanto o Espírito Santo está em nosso meio. E aqui a carta aos Coríntios nos diz também que aonde está o Espírito Santo, que ele habita, porque nós somos feitos para ser templos do Espírito, ali tem liberdade. Então eu peço a Deus agora que haja liberdade na tua vida, meu irmão e minha irmã. E se você quer ser verdadeiramente livre, em nome de Cristo, diga: eu quero ser livre, eu quero ser Espírito de Deus na minha vida. Isso é possível. Acredita. Porque a responsabilidade de sermos livres e termos ou não termos esse Espírito é nossa, é minha e tua. Deus não força ninguém a aceitar a palavra dele. Cabe a nós agora querermos ser molhados, ser moldados. E para ser moldados a gente vai ser amassado um pouquinho, mas nada além daquilo que a gente não possa suportar. É acreditar que Deus vai trabalhar em nossa vida, porque em relação a ser vaso agora, o que importa é o conteúdo do vaso. Não importa se você vem pela primeira vez ou se você é 30 anos que está dentro dessa casa de oração. O que importa agora é o que está dentro do vaso, é o que está dentro de você. O que está dentro de você nesse instante? Sim, porque tem gente que nasceu no meio evangélico, mas não deixa Deus moldar o barro. Não deixa Deus moldar o vaso, ou seja, não deixa Deus trabalhar na sua vida. E tem gente que entra pela primeira vez na casa de oração e Deus já está trabalhando na sua vida. Então não existe mais novo, mais velho do evangelho, ser mais isso, mais... Não. Existe a nossa vontade de querer que o verdadeiro oleiro da vida, que é o Deus Criador de todas as coisas, trabalhe ou não em nossa vida. Colossenses 3,16 diz... Não é bem o que ele diz, mas é o que ele faz. O resuminho ali diz mostra que o processo ele não é automático. Porque a Escritura, a palavra de Deus ordena: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós somos responsáveis por aquilo que habita em nós e pelo que nos preenche. Isso está em Efésios. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para mim e para a tua vida? De que maneira Deus quer te usar, de que maneira Deus quer trabalhar, de que jeito Deus vai te moldar? Amado. E ele diz também: não vos embriagueis com vinho ao qual há dissolução, ou seja, há confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso também é Efésios, a carta aos Efésios. Então Deus manda a gente se encher do Espírito Santo. Porque tem coisas que o salmista Davi, no Salmo 31, verso 12, ele está resumido mais ou menos assim, ó: estou morto, sou como um vaso quebrado. Nós estamos falando só do rei Davi agora.
a tribulação, a opressão, Deus estava amassando ele tanto, estava trabalhando tanto nele, que ele chegou para Deus, depois de pronto, ele levou pedradas, correram atrás dele, foi visto em emboscada, e chegou numa altura que o vaso quebrou. Chegou numa altura que o vaso, Davi, rei Davi, rachou, trincou. E ele ora a Deus agora, e ele fala com Deus, ele diz: Deus, eu me sinto morto. Em outras palavras, um vaso rachado é uma pessoa que não consegue reter a palavra de Deus dentro dela, não consegue ter fé, não tem mais forças de adiante, desanima da vida, se entrega aos problemas, não tem força de lutar, não quer ter um encontro com Cristo verdadeiro. Então a pessoa se sente morta. E muitas vezes é só o pecado que nos afasta de Deus. Só o pecado. E Jesus Cristo veio a esse mundo para que a gente confessasse os nossos pecados e pedisse perdão. Se arrependesse desses pecados. Aí então Deus começa a conversar novamente e encher esse vaso. Davi não tinha Jesus Cristo, porque ele é Velho Testamento, ele estava debaixo da lei. Eu e você estamos debaixo da graça, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas os judeus estavam debaixo da lei. E Davi, se a gente vai ler todo o Salmo 31, vai ver que a partir desse versículo 12, até aqui ele conta a angústia. Ele fala a angústia da vida dele. E agora ele começa a falar da grandeza de Deus. Ele começa a dizer: mas eu me sinto assim, morto, quebrado, mas eu sei que tu é Deus. Eu sei que tu é o Senhor e tudo tu podes. Eu te conheci, eu sei, mesmo agora estando rachado, eu sei, Senhor, que tu pode me reconstruir. Eu sei que tu podes me levar para a olaria e me fazer de novo. Eu sei que quebrado estou, mas posso ser refeito, porque tu és o oleiro da vida. Tu és o maestro da vida, Senhor. Tu és o regente da vida do ser humano. Tu és, Senhor, aquele que pode transformar todo o mal da minha vida em bem novamente. Tudo aquilo que eu tinha de bom, Senhor, que está quebrado hoje. Amadas, que Deus abençoe o vosso filho, vosso esposo. Isso eu tenho antes de saber que vocês vinham para a igreja. Eu tinha anotado isso. E eu tenho que bater nisso, porque o quebrado, muitas vezes a gente é quebrado porque Deus quer trabalhar na nossa vida. E eu digo que Deus vai trabalhar na vida do teu esposo, do teu filho. Deus vai restaurar a saúde dele, vai. Ele vai voltar para vocês, vai. Eu não sei o estado dele, não estou preocupado com o estado dele. Eu estou preocupado é que Deus possa chegar nele agora e no nome de Jesus Cristo levantar ele com o tempo de Deus daquele leito. Que ele volte a ter uma vida, que ele volte para o lar da sua família. Eu creio nisso, a fé que eu tenho em Jesus Cristo de Nazaré me diz isso, porque Deus é o oleiro. Quando o ser humano se quebra, quem conserta é o seu construtor. Quando um carro quebra, a gente leva para o mecânico. Quando quebra um eletro, a gente leva para o eletrônico. Quando dá problema elétrico, a gente leva para o eletricista. Quando o ser humano se quebra, tem que levar para o seu Criador. E o seu Criador é Deus. É Ele que tirou do pó. É Ele que vai ajeitar. Por isso que eu digo que se há alguém aqui dentro com problema, você está quebrado, está se sentindo em caco, está em dificuldade, fala com Deus, diz para Deus o teu problema. Confessa que só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. Ele vai te molhar. Eu estou querendo dizer para você que Ele vai pegar e fazer de você barro. Eu estou querendo dizer que Ele vai pegar a tua vida, Ele vai te dar uma chacoalhada. Ele vai pegar a tua vida, Ele vai te sacudir. Ele vai te amassar, Ele vai te bater. Ele vai te ajeitar para te destruir, não. Porque Ele quer fazer de você uma pessoa melhor. Segundo a vontade dEle, Ele quer ajustar a tua vida, os pontos que estão ruins, Ele quer botar você na roda do oleiro e começar a trabalhar em você. E veja que eu só estou falando da massa do barro, eu ainda não cheguei no vaso.
Tem gente que entra na igreja, nem baro não é, e pega microfone e quer pregar o evangelho. Tem gente que entra na igreja, não tem nada, nem molhado não foi nas águas e estão pregando o evangelho. Por isso que o evangelho está do jeito que está. Os crentes é uma vergonha. Esse pastor que tem as notícias na rádio, é uma vergonha para o evangelho. Isso não é pastor de ovelha de Jesus Cristo. Isso é vergonha, tem que se converter. São pessoas que compram carteirinha. São pessoas que botam a mão na testa e dizem: eu sou pastor. Deus nunca exigiu carteira de ninguém. A única coisa que Ele fez Ele chama pelo nome. Tu vais ser pregador. Tu vais ser isso. Tu vais ser aquilo. E tem um preço a pagar. É ser molhado pela água de Jesus Cristo, é ser amassado como barro, é ir para a mesa do oleiro e deixar Deus aparar as arestas que estão eradas, é ser um vaso, em primeiro lugar, mas ainda sendo vaso não dá para pregar, não dá para falar desse Jesus. Sendo vaso, nós temos que encher o vaso com a palavra de Deus, que é mais conhecida como unção, como óleo. Unção e óleo é o vaso ser cheio da vontade de Deus. E Deus quer uma coisa racional, que você entenda, que você possa absorver no teu entendimento, que você saia da casa de oração sabendo qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus nessa noite para nós? Molhar a nossa vida, fazer de nós uma massa que Ele possa botar na mesa dEle e moldar e fazer de nós um vaso, para que sendo um vaso, eu e você, nós possamos ser cheios do Espírito Santo, cheios da palavra dEle, que nós venhamos a conhecer Jesus, aceitar Jesus como Filho de Deus, para que nós possamos ir morar no céu, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, nem em oração e nem na vida eterna, se não for por Jesus Cristo de Nazaré. Mas as pessoas esquecem que tem que ser cheia do Espírito Santo e tem que ter um chamado de Deus. Eu não vou me alongar, amados, mas eu tenho que entrar aqui num profeta famoso, chamado Jeremias, que no capítulo 18 da palavra de Deus diz assim, está escrito: palavras do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Isso é para Jeremias, e tem gente que não quer ir lá. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas, como o vaso que o oleiro fazia do barro. Se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. É Deus falando. As promessas de Deus, a velha caixinha de promessas, você compra, só tem promessa boa. Eu estou afim cada vez mais de fazer a outra caixinha de promessa, aquela das promessas de Deus verdadeiramente como essa. Ele chama Jeremias: vem cá, Jeremias, desce lá embaixo, desce na casa do oleiro, vai lá, Jeremias. Ele vai lá, ele chega lá, tem o oleiro trabalhando na roda, formando o vaso está quase pronto, desmancha tudo, ele cai. Estraga o vaso. Ele pega, amontoa tudo de novo. É o ser humano. O ser humano chega numa altura da vida, ele se desmonta. Chega numa altura que ele quis andar sempre com essa força, não consegue mais. Ele desanda. Vem o oleiro, que é Deus, ajunta todos os caquinhos da nossa vida
Ele bota na roda da vida que Ele tem, que Ele controla a nossa vida. Ele vem, Ele com seu carinho, com seu amor, Ele começa a nos moldar de novo. Às vezes machuca porque a gente tem calos e Ele quer tirar. Às vezes dói porque a gente tem os espinhos desse mundo que nos incomodam, Ele quer arrancar. Às vezes Ele dá uma forçadinha, uma amassada a mais porque o mundo nos entortou. E Ele não quer que eu e você sejamos tortos, Ele quer que a gente seja reto. Porque Ele quer habitar em nós. Aí Jeremias vê ele que cai e ele remonta outro vaso mais bonito e Deus chega para ele e diz: quando eu chego para destruir uma nação, quando eu chego para acabar com aquele povo, se aquele mesmo povo que eu quero destruir, se voltar para mim, eu me arrependo do que eu ia fazer, do mal que eu ia cometer contra eles, e eu vou cometer o bem contra eles. É Deus falando. E muitas vezes a gente ouve falar de vaso de um jeito que eu não entendo, amados. Ser vaso não é ser oba-oba, ser vaso tem os seus sacrifícios. E ser vaso não é só ser vaso e estar na prateleira. Ah, Deus, eu sou um vaso, eu estou lá na prateleira, vou ficar lá o resto da vida. Eu sou vaso de Deus. Serve para quê? Serve para quê na prateleira? E o vaso, a palavra de Deus diz que o que importa é o conteúdo que está dentro do vaso. O que você tem no teu coração, amado? O que a tua mente está maquinando aí? Deus está dizendo que o que importa é o que está dentro de você. Qual é o teu pensamento hoje? É um pensamento de bem ou é um pensamento de mal ou é um pensamento de tô nem aí? Tem uma música da Luca aí que é tô nem aí, né? Mas numa dessas do tô nem aí, você vai ficar um caquinho que nem na mão do oleiro, vai se quebrar todo e aí ele vai ter que fazer de novo. Você vai dizer, pastor, eu já fui vaso, Deus já me usou, eu já fui isso, eu já fui aquilo, e eu estou quebrado. Aconteceu com Davi, você acha que não pode acontecer com nós? Bom, por mais velho e seco que você seja, vaso de barro tem conserto na mão do oleiro. Tanto no mundo material, e que dirá no mundo espiritual que Deus opera. A palavra literalmente vaso feito de barro tem conserto. Eu e você, na palavra bíblica sendo vaso, Deus tem conserto para nós. Então eu te digo, te volta para Deus, guarda a palavra de Deus, que tudo aquilo de mal que o inimigo lançou contra a tua vida, ou tudo aquilo que estava de mal acontecendo na tua vida, Deus vai mandar cessar. Está com doença de câncer? Está acontecendo curas. Achei interessante a minha cunhada que deve estar nos assistindo, que ela tinha câncer de um lado, Deus usou a mão do médico, foi curado, ele foi para o outro, agora está lá em outro lugar. Não te assuste, é tudo para a honra e glória de Deus. Está na roda do vaso do oleiro, minha querida. Você está andando na roda do vaso, e Deus vai te moldar de novo. E se o mundo te quebrar, Ele faz pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, se necessário for. Porque é tudo para a honra e glória de Deus. O que está acontecendo na tua vida não é para a tua desgraça. O que está acontecendo na tua vida é para que o nome de Deus seja glorificado. Se você crê nisso, é porque Deus já está trabalhando na tua vida e a providência está tomada. Porque se você tem fé em Deus, que Deus pode transformar a tua vida, eu digo para você, pela minha experiência, Deus já está trabalhando. O teu caso, a tua situação já está na roda do oleiro. E o nosso oleiro que nós apresentamos aqui é Deus, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos dá força e fé suficiente para irmos adiante e lutarmos dia após dia, sabendo que o nosso Redentor vive e que se a gente tiver falta de forças, Ele vai nos dar essa força. Amém?